Uma mansão abandonada do século XIX abriga espíritos raivosos do passado, rumores de um triângulo amoroso mortal e uma entidade sombria com a pior das intenções. O Banqueiro Diabólico. No coração do condado de Decatur fica a pequena cidade de Garden Grove, Idaho, onde a família Rice, Norman, Jennifer e o filho Andrew acabaram de comprar uma mansão vitoriana do século XIX. Na casa tinha tudo o que eles sempre quiseram. O lado de fora da mansão era de tirar o fôlego. Ela tinha uma presença imponente construída na virada do século. A mansão foi encomendada por um abastado homem de negócios e sua esposa. A cidade de Garden Grove estava no seu auge, servindo como ponto estratégico da ferrovia de Chicago, Burlington e Quincy. Garden Grove, no Idaho, no século XIX, era um ótimo lugar para se morar. Havia milhares de pessoas morando lá, porque a ferrovia passara por ela. Tinha uma boa área central com muitas lojas, padarias, armarinhos. Era um lugar muito bonito, com estilo no interior. Mas quando o homem de negócio e sua esposa faleceram, deixaram a casa para um parente, que a deixou em ruínas. O sobrinho não cuidou dela como deveria. Ele não queria morar lá. Por isso, ele leiloou tudo o que pôde da casa e depois a vendeu. Mas Jennifer apreciava a beleza da mansão e tinha grandes planos em mente. Sentiu uma conexão instantânea com a casa. Parecia que pertencia a ela como se tivesse conhecida em outra vida. Essa casa simplesmente a atraía. A mansão pitoresca escondia segredos do passado. Dentro dessas paredes há rumores de que o horror indizível aconteceu aqui. Nos meses que seguiram, Norman passou a maior parte do tempo trabalhando em uma empresa de software no Arizona, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Isso deixou Jennifer e o filho sozinhos, administrando grande parte do trabalho de restaurar a casa antiga para que sua família pudesse finalmente mudar para lá. Ela contratou um prestador de serviço chamado Claude e alguns outros operários para ajudá-la a concretizar a sua visão da antiga mansão vitoriana. Certo dia, Claude está instalando o lustre e a escada sacudiu tão forte que ele não tinha certeza se a casa estava tremendo ou se tinha alguma coisa sacudindo a escada. Ele ficou abalado. Jennifer perguntou o que aconteceu e Claude respondeu: "Eu não sei, eu fui empurrado." E Jennifer, duvidando de Claude, disse: "Como assim? Quem te empurrou?" "Eu não entendo, não tinha ninguém aqui com você." Claude, muito assustado, disse: "Quer saber? Eu vou embora, não fico mais um minuto nessa casa." Ela ficou chocada, era como se Claude tivesse acabado de ver um fantasma. Um dos operários comentou: "Eu falei para minha esposa que eu ia trabalhar nessa casa e sabe o que ela disse? Fica longe do porão. Você sabe a história do porão. Foi onde ele enterrou." O outro operário assustado perguntou: "Ela quem? Enterrou o quê?" "A criada, a mulher com quem ele estava tendo um caso. Ela estava grávida e ele não queria que ninguém soubesse. Então discutiram. E aí ela caiu na escada. Ele não queria um escândalo, então resolveu enterrar ela lá embaixo no porão." Jennifer, em outra sala, ouviu toda a conversa e pensou: "Acho que o clima de terror e o fato dela ter ficado abandonada por muito tempo alimentou um monte de rumores. Era um porão muito sujo, escuro, úmido, mofado, e quanto mais para dentro você entrava, mais a terra estava acumulada em um ângulo estranho. Era sempre muito escuro e assustador lá embaixo. Era como se você sempre se sentisse observado, como se nunca estivesse sozinho naquele porão." Mas a curiosidade de Andrew, de 8 anos, o superou. Primeiro, ele viu um homem na janela quando chegou na casa, e agora o boato do escândalo o levou até o porão. Assim que ele começou a descer as escadas, Andrew sentiu na mesma hora como o peso de tijolos nas costas. Era um ar realmente denso e pesado, até um pouco difícil de respirar. Era um lugar úmido e cheirava como terra molhada. Quando Andrew pisou na terra, ele sentiu como se algo tivesse segurado suas pernas. Andrew lutou e correu escada acima. Alguns meses após a mudança, a maior parte das reformas na casa estava terminada. Apesar do fato de todos os prestadores terem abandonado o serviço, com o pai de Andrew frequentemente viajando, sua mãe não teve escolha senão terminar a casa sozinha. Jennifer estava super estressada, porque chamava operários para trabalhar naquela casa e eles não ficavam nem sequer uma semana. Ela suspeitava que isso tem alguma coisa a ver com rumores que a cercam a casa, mas ela não acredita nas histórias da vizinhança. Jennifer não se importava com o que essas pessoas falavam. Rumores sempre vão existir, principalmente em cidades pequenas, pensava ela. Mas com o passar do tempo, ela começou a pensar diferente, após alguns acontecimentos. Ela começou a ouvir barulhos que não conseguia explicar, então ela imaginou: isso acontece principalmente tarde da noite, quando não estamos pensando direito. Parte disso pode ser culpa
do horário e do cansaço pela reforma. Um tempo depois, Norma ainda está trabalhando, em tempo integral, a 2.000 quilômetros de distância, enquanto Jennifer e seu filho se ajustam à vizinhança de Garden Grove. Uma noite, Andrew decide convidar o seu amigo Cody para dormir lá. Os dois brincavam felizes em uma cabana feita de cobertas no quarto de Andrew. Quando Andrew jogou o carrinho de Cody para fora da barraca e seu amigo Cody foi em direção ao carrinho, Andrew notou algo estranho. Seu amigo estava paralisado, apontando para o alto da escada. Andrew correu para ver o que estava acontecendo e lá estava, uma figura assustadora com roupas do século XIX. Os dois ficaram em choque. O único movimento que o Andrew conseguiu fazer foi para acender a luz, e de repente aquele espírito sumiu. A luz se apagou novamente e lá estava ela, no mesmo local sem se mover. Andrew mais uma vez acendeu a luz e novamente a imagem sumiu. Na segunda vez que a luz se apagou, essa terrível assombração apareceu a menos de 10 centímetros de distância dos dois. Eles começaram a gritar e correr de desespero. Depois desse incidente, Cody nunca mais dormiu lá, nem mesmo falou com Andrew. Apesar de seu aterrorizante encontro com a entidade fantasma, Andrew decidiu não contar à sua mãe sobre o que viu. Após o término das obras, as notícias de que a antiga mansão em ruínas tinha sido restaurada começaram a se espalhar pela pequena cidade de Garden Grove. Pessoas batiam na porta de Jennifer, sempre querendo conhecer a casa, por ser muito antiga e também pelos rumores. Um dia ela resolveu abrir a sua casa para visitação, para receber a vizinhança em forma de agradecimento pela recepção de sua família. Enquanto mostrava a casa, uma doce senhorinha começou a contar para Jennifer como ela estava feliz em ver alguém finalmente cuidando daquela casa. E disse: "Meu tio-avô foi o banqueiro que construiu essa casa." E ela explicou que era sobrinha neta dele, e continuou: "Sei que ele ficaria muito feliz em ver como você está cuidando dessa casa. Ele viu durante anos como as pessoas iam e vinham, compravam e vendiam em poucas semanas, deixando a casa se acabar." A sobrinha neta do banqueiro levou um belo álbum de recortes, cheio de fotografias, e ela mostrou uma bela foto dos donos originais da casa. Então, de repente, Jennifer se lembrou dos rumores em torno do homem da mansão e disse: "Já ouviu algum dos boatos sobre essa casa?" Mas a sobrinha neta, mesmo irritada, resolveu contar a história que corria na vizinhança. "Meu tio-avô era um banqueiro muito importante, e uma das suas criadas alegou que estava grávida dele. Eles acabaram discutindo e ela caiu na escada do porão, e após o incidente, ele enterrou ela com um suposto filho na barriga. Tudo isso por medo de manchar sua reputação na cidade." Então a senhorinha finalizou dizendo: "Não acredite em tudo que você ouve. É claro que não foi o que aconteceu. São só boatos. Meu tio era uma pessoa boa." Jennifer chamou seu filho Andrew. "Vem aqui, meu amor. Essa senhora estava me dizendo que foi o tio-avô dela quem construiu a casa. Olhe o que ela trouxe para nós." E mostrou a foto do banqueiro com sua esposa, que estava no álbum. Na mesma hora, o menino percebeu que já tinha visto o banqueiro antes. Era o homem que estava na janela quando ele chegou na casa, e de novo em cima da escada. Andrew ficou pálido e saiu correndo. Jennifer prontamente se desculpou, dizendo: "Desculpe, não sei o que deu nele. Ele não é assim, ele é um menino bom." Mesmo assustado e confuso, Andrew continuou a guardar sua experiência para si mesmo. Na mesma noite, enquanto brincava no chão do seu quarto, quando ele olhou para cima, ele viu uma senhora sentada na cadeira de balanço ao lado da sua cama. De início, o menino ficou chocado com a visão, mas depois ele reconheceu que ele já tinha visto essa senhora antes. Demorou um pouco, mas ele lembrou que era a esposa do banqueiro. Ele ficou perplexo. Ele correu até o quarto da mãe, ofegante e assustado, e disse: "Eu vi a mulher da foto, a esposa do banqueiro. Ela estava sentada na cadeira de balanço no meu quarto." Então Jennifer falou: "Tudo bem, pode ter sido só um sonho. Você pode se impressionar quando está muito tempo sozinho." E ele, indignado, continuou: "Não, é sério. Ela é igualzinha da foto. Era ela. E tem mais, eu vi o banqueiro." Ela, tentando acalmar o filho: "Podem ser fantasmas amigáveis. Eles sempre quiseram ter filhos. A senhorinha que veio aqui me contou tudo isso. Talvez por isso você tenha atraído a presença deles." Então ela disse para ele não se preocupar e o convidou para dormir na cama dela naquela noite. Apesar da história convincente de Andrew, Jennifer não estava totalmente convencida de que a casa era assombrada. Ela só acreditaria se algo acontecesse com ela. Andrew e sua mãe já moram na casa há 7 meses. Enquanto o pai está constantemente fora a trabalho. Mas naquele inverno, Norma voltou para Garden Grove.
e eles não contaram nada sobre o encontro do seu filho com os fantasmas. Mas em uma noite, Jennifer teve seu primeiro contato. Uma força sombria decidiu mostrar sua presença. Alguma coisa levantou os dois e os jogou na cama de volta. Os dois foram acordados ao mesmo tempo por uma entidade escura, uma presença ameaçadora. Não tinha como racionalizar aquilo. Foi inexplicável para Jennifer. Talvez a prova que ela precisava. Os dois ficaram falando sobre a mesma coisa que tinha acontecido. Então sabiam que era real. Não era um sonho. Agora Jennifer não pode mais negar a realidade. Então ela resolveu conversar com Norman. Quero contar uma coisa para você. Acho que essa casa é assombrada. Norman duvidou. Por quem? Fantasmas? Ela respondeu sim. Um banqueiro e a esposa dele moraram aqui no século XIX. Andrew consegue vê-los. Tem um boato correndo pela cidade. O banqueiro tinha uma criada que estava grávida. Ela morreu aqui e enterraram ela no nosso porão. Ele, indignado, retrucou. No nosso porão? Por que não me contou isso antes? Ela, chorando, disse a Norman. Eu pensei que se ignorássemos eles iriam embora. Mas agora isso aconteceu com nós dois. Nós dois sentimos. Tem alguma coisa aqui? Norman, preocupado com todo o gasto na casa, perguntou. Então você quer ir embora? Ela disse não, eu adoro essa casa. Norman saiu irritado do quarto dizendo, não temos mais nada para conversar. Aquilo fez Jennifer se sentir culpada e não falaram mais sobre aquilo. Após o incidente em que o segredo foi revelado, Norman começou a ter medo de ficar em sua casa nova, onde ele não se sentiu bem-vindo. Apesar de não acreditar em fantasmas, Norman não consegue se livrar da sensação angustiante de que ele não está sozinho e de que alguma coisa ainda espreita no porão. Não aguentando mais aquela sensação, Norman resolve entrar no porão pela primeira vez. E ao descer as escadas ele sentiu calafrios. Tinha alguma coisa ameaçadora evitando que a luz se acendesse. Era como se no porão alguém tivesse sugado toda a luz. Foi quando ele se sentiu com mais medo naquela casa. Norman então pegou sua lanterna para tentar enxergar o que havia lá, e de repente a luz se apagou. Ele, assustado, bateu várias vezes na lanterna, até que a luz voltasse a funcionar. E assim que isso aconteceu, uma imagem escura veio em sua direção, e é como se tivesse tomado todo o corpo de Norman. Ele saiu correndo escada acima. Após o incidente, instantaneamente Norman começou a mudar. É como se a força do mal estivesse tomado conta de seu corpo e sua alma. Quanto mais ele ficava na casa, mais raiva ele sentia. Qualquer coisa o provocava. Norman foi ficando mais inquieto, mais raivoso, mais sombrio e recluso. Mais coisas na casa se manifestavam com mais e mais força. Norman se tornou agressivo e muitas vezes agredia seus familiares com palavrões e autoritarismo. Felizmente, o trabalho de Norman o fez viajar novamente por várias semanas. A sua ausência é recebida com alívio por Jennifer e Andrew. Eles sabiam que não ia ser mais um dia de berros e ataques de histeria. Mas com ou sem Norman, mal sabe Jennifer e seu filho que eles estão correndo grande perigo. O espírito do mal foi acordado. Ao voltarem para a casa da igreja no domingo, um amigo de Andrew sempre deixava recado para ele na secretária eletrônica para quando ele chegasse. Ele ouviria a mensagem e retornaria para o amigo para eles brincarem. Andrew foi usar a secretária eletrônica e a mãe falou: Não mexa nisso, está quebrada. Eu preciso levar para o concerto. Andrew, assustado, comentou: Mas tem uma mensagem. Jennifer, surpresa: Não tem não, nem está ligado na tomada. A luz estava acesa piscando, indicando que continha uma mensagem. Jennifer não hesitou e apertou o play. A secretária eletrônica reproduziu uma voz demoníaca. O que quer que fosse não era humano, mas quando ela aumentou o som, deu para ouvir claramente: Vão embora! Vão embora! Nesse momento, Jennifer ficou realmente assustada, aterrorizada. A partir desse dia, a casa ganhou vida. Coisas começaram a voar, portas se abrirem, objetos sendo arremessados nas paredes. A casa ficou inabitável. A família não sabia mais o que fazer. Jennifer apela para seu último recurso, a igreja. Semanas depois, um grupo de paroquianos conduziu uma bênção na casa. O mal os atraiu imediatamente até o porão. Eles estavam no porão inclinados com suas bíblias, enquanto oravam ao Senhor. Nós lhe pedimos que proteja essa casa, para que Norman, Jennifer e seu filho Andrew possam morar e crescer espiritualmente em paz. Amém, amém e amém. Durante as orações no porão, coisas terríveis aconteciam. A luz se apagava e acendia, vozes aterrorizantes gritavam, objetos flutuavam. Após isso,
Os paroquianos se retiraram. Eles não falaram sobre sua experiência. Eles estavam visivelmente incomodados. Eles não queriam falar sobre aquilo. A bênção da casa agora estava completa. A Jennifer tinha fé que ela faria toda a diferença. Alguns dias se passaram e uma noite, Jennifer viu um vulto passar pela porta do seu quarto. Era muito parecido com seu marido. Ela foi atrás, chamou pelo Norman, acreditando ser ele. A figura então se virou e olhou para Jennifer. Ele tinha os olhos vermelhos e um rosto demoníaco. Mas essa nova entidade estava apenas começando o seu reinado de terror. E logo ele mira no membro mais fraco da família, Andrew. Ele acorda assustado quando ele olhou para cima e a melhor forma de descrever o que ele viu era um homem com cabeça de morcego, uma forma preta enorme. Ele sentia aquela presença envolvendo ele. Era forte e ele sabia que se tivesse lutado seria muito pior do que apenas a sensação de ser esmagado. Andrew não parava de gritar e Jennifer correu o mais rápido que pôde. Ela só queria chegar até o seu filho. Foi o primeiro pensamento dela. Ela tinha que chegar até o Andrew e fugir daquela casa. Só queria sair daquela casa naquele momento. Ela abraçou Andrew e correu até o carro sem olhar para trás. Tinha medo até de olhar no retrovisor e ver aquela criatura novamente. Finalmente, depois de 3 anos de terror, a família Rice admitiu a derrota. Mesmo com prejuízo, tiveram que se livrar daquela mansão. Depois que venderam a casa, tudo pareceu voltar ao normal. Moraram em uma casinha legal e tranquila, sem nenhum problema. E até o Norman voltou a se sentir normal novamente. Mesmo após vários anos, Jennifer não consegue deixar de querer obter respostas sobre a aterrorizante aprovação de sua família. Passando 5 anos, ela retorna à casa para descobrir se os novos moradores estavam tendo a mesma experiência. Para a surpresa dela, a casa estava vazia. O que aconteceu com a família Rice em Garden Grove e se alguma coisa está enterrada no porão permanece um mistério até os dias de hoje. Prepare-se para mais histórias arrepiantes. Se você já viveu alguma experiência assombrosa ou deseja desvendar os mistérios do mundo paranormal, compartilhe suas vivências nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as novas histórias e mergulhar ainda mais fundo nesse universo assustador. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade apaixonada por assombrações e enigmas sobrenaturais. Abrace a emoção do desconhecido e embarque nessa jornada de arrepiar a espinha. Seja bem-vindo ao canal Mistérios e Assombrações, onde as histórias ganham vida. Até o próximo.